Capítulo 4 O Santuário e a Traição do Mestre, Parte 1. Com a máscara da armadura de ouro novamente em segurança e os cavaleiros fantasmas derrotados, um novo propósito, mais profundo e urgente, se acendeu nos corações dos cavaleiros de bronze. Eles haviam enfrentado inimigos variados, de Dócrates, com sua força bruta e sua sede por artefatos sagrados, a Geist, mestre das ilusões e da manipulação mental. Cada confronto, por mais desafiador que fosse, reforçava uma única e inegável verdade. Esses ataques não eram eventos isolados. Havia uma força maior por trás de tudo. Uma presença sombria e orquestradora que parecia mover os cordelinhos de cada inimigo. E todas as pistas, por mais sutis que fossem, apontavam para o mesmo lugar, o coração da Ordem de Atena, o enigmático santuário. "Não podemos mais lutar às cegas", disse Shiryu, sua voz grave e cheia de preocupação enquanto o grupo se reunia nas ruínas do que restara da Ilha do Espectro. O amanhecer, embora belo, trazia consigo a fria luz da realidade. "É evidente que esses ataques vêm do santuário, mas não compreendemos o verdadeiro motivo por trás desta hostilidade. Por que eles, que deveriam ser nossos aliados e guias, estão agindo contra nós e contra o que é sagrado? Precisamos de respostas." Seiya, com um olhar determinado, que, apesar da exaustão, brilhava com uma nova intensidade, concordou prontamente. "Quem é esse tal Mestre Ares? Por que ele está nos caçando com tanta ferocidade? E o que ele realmente quer com a armadura de ouro? Não podemos simplesmente reagir aos ataques. Temos que ir até a fonte, desmascarar a verdade e entender o que está corrompendo o próprio coração dos cavaleiros." A convicção em sua voz era palpável. Ryoga, embora ainda sentindo a exaustão da batalha contra o cavaleiro fantasma da montanha gélida e a dor persistente em seus músculos congelados, assentiu lentamente. Seus olhos azuis, geralmente tão frios, carregavam agora um brilho de apreensão. "Minha mente está confusa com tudo o que aconteceu. As informações são fragmentadas e as ações do santuário são inexplicáveis para mim. Eu preciso falar com o Cavaleiro de Cristal, meu mestre. Ele é um homem de grande sabedoria e honra, um dos poucos em quem confio plenamente para me dar uma visão clara sobre o que está realmente acontecendo no santuário e desvendar a verdade por trás do patriarca." A decisão, após um breve mas intenso debate, foi unânime e irrevogável. Os cavaleiros de bronze decidiram voltar aos seus mestres. Cada um deles buscaria não apenas orientação sobre suas próprias habilidades e o caminho a seguir, mas, mais importante, a verdade inquestionável sobre o que estava corrompendo o próprio coração dos cavaleiros. O tempo de lutar sem saber o verdadeiro motivo havia acabado. A inocência havia sido perdida nas batalhas em que se viram envolvidos, e agora apenas a verdade poderia libertá-los. Contudo, antes de cada um seguir seu próprio caminho em busca de seus respectivos mentores, uma preocupação vital pairava sobre eles, mais urgente do que qualquer outra: a segurança de Saori Kido. Ela havia sido sequestrada 2 vezes, primeiro por Dócrates e depois por Geist. Era inegável que sua vida estava constantemente em perigo, e o inimigo a via não apenas como um alvo fácil, mas como um peão crucial em seu jogo nefasto, uma forma de atingir e desestabilizar os cavaleiros. Sua vulnerabilidade era uma constante fonte de preocupação. "Não podemos deixá-la desprotegida nem por um instante", disse Shun, sua voz gentil mas firme, carregada de uma rara urgência. Ele olhava para Saori com um cuidado protetor. "Se eles a atacaram 2 vezes em tão pouco tempo, certamente tentarão atacar de novo, talvez com mais força. Enquanto estivermos longe, viajando para encontrar nossos mentores, ela estará em risco constante, e isso poderia comprometer toda a nossa missão." Saori, ouvindo a conversa com uma calma impressionante para alguém que havia passado por tanto, compreendeu a gravidade da situação.
Sua segurança pessoal era, de fato, crucial para que os cavaleiros pudessem se concentrar em sua missão sem o fardo constante da preocupação com ela. Era uma responsabilidade que ela aceitava com dignidade. Vocês têm razão. Se eu ficar exposta, seria apenas um alvo, uma distração que pode custar a vida de vocês e a segurança da armadura de ouro. É melhor que eu me esconda, pelo menos por um tempo, até que possamos entender melhor o que está acontecendo. A Fundação Graad, com seus vastos recursos tecnológicos e sua equipe dedicada, foi imediatamente encarregada de encontrar um refúgio seguro e discreto para Saori, um lugar onde ela pudesse estar completamente protegida enquanto os cavaleiros buscavam as respostas que tanto precisavam. Ela seria levada para um local secreto e bem guardado, longe dos olhos curiosos e das garras sombrias do santuário. A despedida foi breve, mas carregada de significado e confiança mútua. Saori confiou plenamente nos cavaleiros, e eles, por sua vez, juraram protegê-la, mesmo à distância, com suas próprias vidas. Enquanto os cavaleiros se dispersavam, cada um seguindo seu próprio caminho para encontrar seus respectivos mestres, nos confins gelados e inóspitos da Sibéria Oriental, um evento sombrio e premonitório já estava em andamento, tecendo uma teia de tragédia. O Cavaleiro de Cristal, o mestre de Yoga, um homem de princípios rígidos, uma lealdade inabalável a Atena e uma aura de serenidade que parecia emanar do próprio gelo, já havia iniciado sua própria jornada em busca da verdade. Ele havia chegado ao santuário, o coração da Ordem de Atena, recentemente, levado por rumores inquietantes e perturbadores sobre a conduta do mestre Ares. A atmosfera no santuário estava tensa, carregada de uma desconfiança silenciosa e claramente diferente da ordem e da harmonia que ele sempre conhecera e defendera ao longo de sua vida. Cavaleiros de diversas patentes se moviam com desconfiança, seus olhares furtivos e uma estrângula escuridão quase palpável parecia envolver o grande templo, sufocando a luz da justiça. O Cavaleiro de Cristal, fiel aos seus ideais de justiça e pureza e incapaz de tolerar a mancha da tirania sobre o santuário, não hesitou em confrontar Ares diretamente. Com uma determinação inabalável, ele subiu os degraus de pedra do salão principal, seu cosmo gélido e puro irradiando a cada passo. Sua estatura imponente, que parecia ainda maior sob o peso de sua armadura de cristal, contrastava com a quietude solene do local. O salão do patriarca, um espaço vasto e ecoante, era iluminado apenas pela luz que se filtrava através das altas janelas, criando longas sombras que se estendiam por todo o piso de mármore. O Cavaleiro de Cristal se apresentou diante do trono, sua figura ereta e desafiadora. Seus olhos de um azul claro e penetrante como um gelo dos picos mais altos estavam fixos na figura enigmática que ocupava o posto de patriarca, o rosto oculto nas sombras de um capuz que tornava sua face indescritível. A tensão no ar era palpável, um silêncio pesado, que apenas o som da própria respiração dos dois guerreiros ousava quebrar. O Cavaleiro de Cristal não precisou de palavras. Sua postura, seu cosmo e seu olhar eram uma acusação silenciosa e poderosa. Ele estava ali para defender o que era certo. E o cosmo do patriarca, pesado e opressor, parecia responder à sua ousadia. Mestre Ares. A voz do Cavaleiro de Cristal ecoou pelo vasto salão do santuário, carregada de uma seriedade inquestionável. Rumores preocupantes e ações questionáveis têm chegado aos meus ouvidos vindos deste lugar. A conduta do santuário, sob sua liderança, tem sido, digamos, divergente dos princípios sagrados que nos regem. Ataques a inocentes, o roubo de armaduras sagradas, a manipulação de cavaleiros. Isso não condiz em absoluto com os preceitos de Atena ou com a justiça que juramos defender. Exijo saber o que realmente está acontecendo aqui e qual é o seu propósito. Ares permaneceu em silêncio por um momento que pareceu eterno, sua figura imponente, exalando uma aura de poder e frieza. A face de Ares estava sempre oculta nas sombras de seu capuz, adicionando um ar de mistério e uma ameaça velada.
Apenas seus olhos, por vezes, brilhavam com uma luz sinistra e quase demoníaca, observando o Cavaleiro de Cristal com um escrutínio frio. Cavaleiro de Cristal. A voz de Ares, quando finalmente quebrou o silêncio, era um sussurro gélido e arrastado, mas que reverberava por todo o salão, infundindo um medo sutil e uma sensação de impotência em qualquer um que a ouvisse. Você ousa questionar a autoridade do grande mestre? Você se atreve a duvidar de minhas decisões e do meu julgamento? Lembre-se de sua posição e de quem está diante de você. Minha lealdade é a Atena e a justiça, mestre, respondeu Cristal, sem vacilar, sua voz firme e inabalável, demonstrando a força de seu caráter. Se as ações do santuário se desviam desses princípios sagrados, é meu dever questioná-las, mesmo que o questionado seja o próprio patriarca. Minha consciência me obriga a isso. Um leve e quase imperceptível movimento do patriarca. Então, de repente, uma energia escura e palpável, como uma onda invisível de malícia, emanou de Ares, envolvendo o Cavaleiro de Cristal. Não era um golpe físico tradicional, mas algo muito mais insidioso, uma invasão ao âmago de sua mente. Era o Satã Imperial, o golpe de ilusão demoníaca, uma técnica proibida e hedionda, conhecida por corromper a alma e a mente, que visava a vontade e o livre-arbítrio do adversário, subjugando-os completamente. O Cavaleiro de Cristal sentiu uma dor aguda e lancinante em sua cabeça, como se 1000 agulhas de gelo perfurassem seu cérebro. Imagens distorcidas e sussurros malignos que pareciam zombar de sua honra e de seus ideais inundaram sua mente. Seus olhos, antes claros e cheios de convicção e sabedoria, tornaram-se turvos, vidrados e sem vida, perdendo seu brilho característico. Ele tentou resistir, tentou invocar seu cosmo para repelir a invasão, mas a técnica de Ares era perfeita, invadindo cada canto de sua consciência, desfazendo suas defesas psíquicas. Ares observava com um sorriso imperceptível, quase demoníaco, que se formava nas sombras de seu capuz. Sua vontade é forte, Cavaleiro de Cristal. Forte o suficiente para se destacar entre muitos, mas não o suficiente para resistir ao meu poder absoluto. Agora, sua mente é minha. Em questão de segundos, o Cavaleiro de Cristal cambaleou. Sua postura ereta e orgulhosa, antes tão desafiadora, curvou-se sob o peso esmagador de uma força maligna. Era como se uma força invisível e opressora tivesse esmagado sua alma, quebrando sua vontade. O ar ao seu redor, que antes irradiava o frio puro do gelo, tornou-se pesado e inerte. O brilho em seus olhos, antes tão claros e penetrantes, se apagou por completo. O azul gélido deu lugar a um vazio inquietante, um abismo desprovido de emoção ou individualidade. Eles se tornaram 2 órbitas ocas, sem vida, incapazes de refletir qualquer pensamento próprio. Ele ainda estava consciente, ainda podia se mover e falar, mas sua mente e sua vontade não eram mais as suas. A voz do patriarca, um eco distante no grande salão, parecia estar ditando cada um de seus movimentos. O mestre Ares havia aplicado o Satã Imperial com sucesso, e assim havia tomado controle total da mente e da vontade de Cristal, transformando-o em uma marionete nas mãos do mal. A expressão em seu rosto, antes tão nobre e determinada, se tornou uma máscara de completa submissão. Agora! A voz de Ares era vitoriosa, carregada de um tom de posse. Você me servirá, Cavaleiro de Cristal. Sua lealdade a Atena está quebrada. Sua lealdade agora é exclusivamente ao seu patriarca. Vá, retorne à Sibéria e aguarde minhas ordens. Seja um exemplo do que acontece àqueles que ousam se opor a mim. O Cavaleiro de Cristal, com um olhar distante e um rosto vazio de qualquer emoção, fez uma reverência quase mecânica, um movimento robótico, desprovido de qualquer essência pessoal, e se retirou do salão. Sua figura, antes nobre e inspiradora, agora um fantoche, seguia as ordens de seu novo mestre sem questionar.
A traição de seu mestre havia sido completada, e Ryoga, seu discípulo leal e amado, estava a caminho de uma descoberta devastadora, que mudaria sua vida para sempre. O destino dos Cavaleiros de Bronze e o de Atena se entrelaçavam cada vez mais com as maquinações sombrias do santuário. Capítulo 4. O Santuário e a Traição do Mestre. Parte 2. Enquanto Ryoga se dirigia à Sibéria em busca de respostas sobre as enigmáticas mudanças no comportamento de seu mestre, o Cavaleiro de Cristal, e o sinistro controle de Mestre Ares, Seiya também partiu em sua própria jornada, impulsionado por uma urgência que queimava em seu peito. Seu objetivo era encontrar Marin, sua mestra, a quem ele respeitava e confiava mais do que qualquer outro ser humano. Ele esperava que ela, com sua sabedoria e conhecimento do santuário, pudesse lançar luz sobre os eventos recentes, desvendar a teia de intrigas e, principalmente, revelar a verdadeira identidade e os propósitos obscuros da figura misteriosa de Mestre Ares. Seiya viajava com a velocidade que sua armadura de Pégaso lhe permitia, seu cosmo elevando-se e impulsionando-o através das terras europeias, cada passo uma manifestação de sua inabalável determinação. No entanto, a jornada de Seiya não seria tão direta quanto ele esperava. À medida que se aproximava dos limites sagrados do santuário, sentia uma presença hostil, um cosmo familiar, mas agora carregado de uma intenção de ataque que não deixava dúvidas. Era uma energia que ele conhecia bem, uma que evocava memórias de confrontos passados e de uma rivalidade que ele esperava ter ficado para trás. Antes que ele pudesse sequer vislumbrar as ruínas da antiga arena de treinamento, onde Marin costumava aparecer, China o interceptou. A cavaleira de Ofilcos estava à sua espera, com sua máscara prateada refletindo a luz do sol mediterrâneo e uma aura de fúria e ressentimento que irradiava de sua postura endurecida pela vigilância e pela expectativa. Seiya de Pégaso, você se atreve a vir ao meu território. Você subestima perigosamente o meu ódio. Prepare-se para pagar por tudo o que me fez, por toda a humilhação que me infligiu. Seiya suspirou, um gesto de cansaço que escondia uma ponta de irritação. China, por favor, não tenho tempo para isso. Minha presença aqui não é para reavivar velhas rixas. Estou aqui para encontrar Marin. Há algo muito maior acontecendo no santuário do que nossa rivalidade pessoal, algo que ameaça a todos nós. Ele tentou apelar para a razão, para a gravidade da situação atual. Mas China não ouvia. Sua obsessão e seu desejo de vingança contra Seiya, que havia visto seu rosto, um ato que, pelas leis dos cavaleiros femininos, significava que ele deveria ser morto ou amado, eram fortes demais para serem ignorados. Ela era uma mulher de honra e orgulho, e a tradição dos cavaleiros femininos era uma lei inquebrável para ela. Ela não conseguia latá-lo, pois seus sentimentos por ele eram ambíguos e conflitantes, mas sua raiva a impulsionava com uma força cegante a lutar, a tentar subjugá-lo, a fazê-lo pagar pela sua afronta. Você me humilhou diante de todos, Pégaso! Você desrespeitou as leis sagradas do santuário, e por isso vai pagar com a sua vida. China avançou. Seus punhos e queixos rápidos como cobras, seus ataques carregados de eletricidade estática que crepitava no ar. Ela era rápida, precisa e implacável, uma tempestade de fúria. Seiya se defendeu, desviando dos golpes com a agilidade quase instintiva que o caracterizava, mas China era persistente. Cobra elétrica! China lançou sua técnica mais poderosa, uma descarga de eletricidade que visava paralisar Seiya, envolvendo-o em um campo de energia que o imobilizaria. O Cavaleiro de Pégaso usou seus meteoros para dispersar o ataque, criando barreiras de ar comprimido, mas China era incessante, aparecendo de todos os ângulos, uma miragem de golpes e ameaças elétricas. O confronto se arrastava, e Seiya sabia que não podia perder tempo. Cada momento gasto lutando contra China era um momento a menos para Ryoga, um momento a menos para desvendar os mistérios do santuário. Ele precisava chegar a Marin e precisava fazê-lo logo. Foi então que, em um momento crucial da batalha, quando Seiya estava prestes a ser encurralado, Marin chegou. Sua figura imponente surgiu de trás de algumas ruínas antigas, sua armadura de águia brilhando sobre o sol do santuário. Ela observava a luta com uma expressão séria.
sua máscara de águia ocultando seus pensamentos, mas seus olhos, através das fendas da máscara, escondiam uma preocupação profunda, especialmente por Seiya. Parem com isso agora, China. A voz de Marin era firme, autoritária e inconfundível, cortando o ar como uma lâmina. China, surpresa com a intervenção inesperada de sua colega cavaleira e rival, parou seus ataques por um instante, seu rosto tenso sob a máscara. Marin, não interfira. Esta é uma questão pessoal entre Pégaso e eu, uma questão de honra. Marin deu um passo à frente, sua voz agora mais baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma urgência que apenas Seiya, com sua conexão com ela, percebeu. Seiya, você não deveria estar aqui. O santuário é perigoso agora, mais perigoso do que você imagina. A fim de salvar Seiya de um confronto inútil e ao mesmo tempo avisá-lo sobre o perigo real, sem levantar suspeitas de China ou de qualquer outro espião do santuário que pudesse estar observando, Marin tomou uma decisão drástica e calculada. Ela levantou a mão e, com um golpe simulado, mas que parecia ter força, atingiu Seiya no peito, lançando-o para trás com uma força que o fez cambalear. Seiya de Pégaso, por desafiar as ordens do santuário e por sua insolência em desafiar uma cavaleira de prata em território sagrado, eu, Marin de Águia, sua mestra, o expulso oficialmente. Você não é mais digno de ser um cavaleiro. Marin gritou, sua voz soando dura e impiedosa para os ouvidos de China e para qualquer um que pudesse estar por perto, mas para Seiya, que a conhecia tão bem, havia uma mensagem oculta e desesperada em cada palavra, em cada inflexão. Seiya, que havia se chocado com o chão, entendeu-me imediatamente a mensagem codificada. Ele se levantou, fingindo dor e confusão, mas seus olhos transmitiam uma compreensão silenciosa a Marin. Ele sabia que ela o estava avisando de algo muito sério, de um perigo que transcendia qualquer rivalidade pessoal. Ela o estava expulsando para salvá-lo, para tirá-lo do caminho de um mal maior. Seiya, Marin murmurou com um nó na garganta, sentindo a dor do golpe e a angústia de ser afastado de sua mestra, mas ciente de que havia uma razão maior por trás de tudo. Marin se aproximou dele, e em um sussurro quase inaudível, mas que Seiya captou perfeitamente em meio ao vento e aos sons distantes do santuário, ela transmitiu a verdadeira e crucial mensagem. Yoga corre perigo, um grande perigo. Vá para a Sibéria imediatamente. Não volte ao santuário. Ele se tornou uma armadilha, um local de escuridão e traição. Confie em mim, Seiya. Com a encenação completa e a mensagem entregue, Marin se virou abruptamente para a China, sua postura agora de autoridade inquestionável. Agora, China, o Pégaso já se foi. Não há mais razão para continuar aqui. Minhas ordens são claras. Seiya, com o coração apertado pela revelação sobre Yoga e a gravidade do aviso de Marin, assentiu em silêncio. Ele sabia que precisava agir, e agir rápido. A vida de seu amigo e talvez o futuro de todos dependia da sua velocidade. Ele lançou um último olhar para Marin, uma promessa silenciosa de que ele entenderia e agiria de acordo com suas palavras. E então, ele partiu, correndo para longe dos limites do santuário, sua mente agora focada inteiramente em seu amigo e nas sombras palavras de sua mestra. A Sibéria o esperava, e com ela, o desconhecido. Enquanto Seiya escapava do santuário e recebia o aviso crucial de Marin sobre a ameaça que pairava sobre o santuário e seus amigos, Ryoga já estava em sua própria e solitária jornada. Ele havia retornado à Sibéria, sua terra natal, o local de seu treinamento rigoroso sob a tutela do Cavaleiro de Cristal. A neve cobria as vastas e intermináveis planícies, estendendo-se até onde a vista alcançava, e o vento gelado uivava incessantemente, criando um cenário de desolação e isolamento que parecia refletir o estado de espírito de Ryoga. Ryoga procurou por seu mestre em seu local de treinamento habitual, uma paisagem de gelo imponente e cavernas congeladas, moldadas pela força da natureza e do cosmo. Ele esperava encontrar a paz e a sabedoria que sempre o acolhiam naquele lugar. Mas algo estava terrivelmente diferente. A aura de serenidade e sabedoria que costumava emanar do Cavaleiro de Cristal, um brilho de calma e experiência que Ryoga tanto admirava, havia sido substituída por uma frieza estranha,
uma energia que parecia não pertencer ao seu mestre, uma corrupção sutil e sinistra. Ao encontrar seu mestre, a imagem que se apresentou a Ryoga o chocou até a alma. O Cavaleiro de Cristal estava treinando com uma intensidade brutal, seus golpes de gelo mais violentos e destrutivos do que nunca, rasgando o ar com uma força descontrolada. E seus olhos estavam distantes, vidrados, quase vazios, sem o calor, a compaixão e a humanidade que Ryoga conhecia e reverenciava. Ele estava destruindo o ambiente ao seu redor com uma fúria que não era sua, uma manifestação de poder sem propósito. A pirâmide de gelo que ele tanto prezava e que era um símbolo de sua força e disciplina estava sendo atacada por ele mesmo, como se quisesse destruí-la. Mestre, Ryoga chamou, sua voz cheia de uma preocupação genuína, um misto de alarme e incredulidade. O que está acontecendo com você? Seu cosmo é diferente. Ele está turvo, sombrio. Você tem se dedicado a fazer o mal? O que o patriarca lhe fez? O Cavaleiro de Cristal parou seus movimentos abruptamente, virando-se lentamente para Ryoga como se estivesse despertando de um transe. Seus olhos o encararam sem reconhecimento, e um sorriso estranho e vazio brincou em seus lábios, um gesto que era quase irreconhecível em seu mestre. Ryoga, você veio até aqui para me ver, meu pupilo? Que tolo, mas eu não sou mais seu mestre. Eu sou apenas um instrumento agora, um instrumento do mestre Ares. A voz dele era monótona, sem emoção, como se estivesse recitando palavras que não eram suas. A constatação atingiu Ryoga como um golpe de gelo, mais frio do que qualquer um de seus ataques. Seu mestre havia mudado. Ele estava agindo de forma maligna, com uma frieza que não lhe pertencia, uma crueldade que era alienígena à sua natureza. Ryoga não sabia que o Cavaleiro de Cristal havia sido vítima de um golpe de controle mental aplicado pelo mestre Ares, o Satã Imperial. Para Ryoga, seu mestre estava simplesmente perdido, corrompido. A dor e a confusão se instalaram em seu coração, um peso esmagador que ameaçava paralisá-lo, mas ele sabia que precisava entender o que havia acontecido e, se possível, salvar seu mestre dessa escuridão. O palco estava montado para o mais doloroso dos confrontos, um duelo não apenas de cosmo, mas de corações partidos.